Ô Sampaio. Amadeu, já são 91 mortos, o governo do Texas confirmou, 91 mortos e 40 pessoas continuam desaparecidas. Agora, as denúncias é que esses cortes de gastos do governo Trump prejudicaram o alerta à população, prejudicaram os trabalhos de preparação para a tragédia. Para cortar gastos, o governo Trump promoveu e ainda está promovendo, mas a gente está falando do que já aconteceu. O governo Trump promoveu uma demissão em massa na agência que é chamada Administração Oceânica Atmosférica, que é o órgão que é responsável pelo Serviço Nacional de Meteorologia. Então, no final de fevereiro deste ano, o governo Trump já havia demitido 600 funcionários. Isso até o final de fevereiro, 600. No mês de março, mais 1.000 pessoas saíram, mais 1.000 funcionários se afastaram porque eles aderiram ao programa de demissão voluntária implementado pelo governo Trump. No mês passado, o site The Hill, que é um site de política, um site especializado em política, publicou uma matéria dizendo que o Serviço Nacional de Meteorologia, isso no mês passado, no começo de junho, o serviço estava procurando 126 pessoas para preencher cargos críticos. Isso era uma coisa urgente. Eles precisavam preencher 126 vagas de cargos críticos, incluindo meteorologistas e em áreas propensas a desastres como Houston, no Texas, e Miami, na Flórida, que são estados em rota de furacões. Isso foi publicado no mês passado. O site The Hill teve acesso a um documento do próprio Serviço Nacional, eles tiveram acesso a esse documento, foi um documento interno. Uma outra denúncia de meteorologistas dos Estados Unidos, eles alegam que esse corte de gastos do governo Trump resultaram em 20% menos balões meteorológicos, que são aparelhos que medem, por exemplo, a temperatura, medem umidade, a pressão, que são fatores essenciais na previsão do tempo. O governo Trump diz que tudo isso aí é falso. Todas essas alegações são falsas. O governo do Texas diz que são acusações partidárias, que o Serviço Nacional de Meteorologia tinha 3 pessoas a mais trabalhando na última sexta-feira, que foi a noite da tragédia. As buscas por sobreviventes continuam, buscas dessa tragédia que viu aí o rio Guadalupe subir 8 metros em 45 minutos. E a gente vê esse vídeo aí, né? A rapidez, 8 metros em 45 minutos. Então, as buscas por sobreviventes continuam, mas o Texas se prepara para mais chuvas, porque a previsão é de mais chuvas hoje, várias áreas do estado, inclusive o condado de Kerr, que foi o mais atingido, 75 pessoas morreram nesse condado, continua em alerta para enchentes. Desses 91 mortos, 27 eram garotas, inclusive tinha criança aí de 8, 9 anos de idade, garotas e monitores de uma colônia de férias, a colônia de férias Camp Mystic, que ficava às margens do rio Guadalupe. Algumas vítimas foram encontradas, para a gente ver a velocidade, a força dessa água, dessa correnteza, algumas vítimas foram encontradas 12 quilômetros rio abaixo do local do acampamento. Amadeu. Ô Ari, mas o discurso negacionista... Meu Deus, olha, eu estou impressionado, viu, Socorro, porque essa tragédia é uma tragédia muito grande, mas ela é especialmente dolorosa por conta das crianças, né? Porque é um acampamento, como você disse, a 150 metros do rio. Então, era para nesse momento... Essas crianças são vítimas, crianças de 7, de 8 anos, 9... É um acampamento muito tradicional nos Estados Unidos. Filhas e netas de ex-presidentes sempre participaram desse acampamento, né? Como do George W. Bush, Lyndon Johnson. Então, é muito tradicional. E era nesse momento que o presidente norte-americano poderia, era uma chance dele mostrar o lado humano dele. Não. Mas não, né? Nem numa situação como Nem essa, nessa hora. Limite, ele age como um ser humano com sensibilidade. Nem nessa hora, Socorro. O presidente ainda não foi ao local, inclusive. Sobre o campo, sim, Ari, é um campo, ele diz que é para crianças, para meninas cristãs. Esse campo aí existe desde 1930.
Agora, o presidente Trump, essa tragédia foi na sexta. Ele ainda não foi ao estado. A assessoria, a Casa Branca, diz que o presidente vai visitar esta semana. Pode ser que visite só na próxima sexta-feira, quando fará uma semana da tragédia, Amadeu. Vamos lá.